Salve, salve, meus caros filósofos etílicos. Sejam bem-vindos a mais um episódio do Filosofia de Boteco, onde a filosofia flui tão bem quanto um bom gole de um destilado. E hoje, meus amigos, vamos conversar sobre um grande pensador do liberalismo clássico e do utilitarismo. Seu nome? John Stuart Mill. Se ajeite aí, pegue a sua bebida favorita, porque esse episódio vai ser denso, cheio de reflexões profundas sobre liberdade, política e ética. O John Stuart Mill nasceu em 1806, na Inglaterra, né, em Londres, e desde cedo ele foi submetido a uma educação brutalmente intensa pelo seu pai, o James Mill. O velho James, né, o pai dele, queria fazer o filho dele um gênio da filosofia e da economia. E para isso transformou a infância do garotinho numa rotina espartana de leitura, escrita e raciocínio lógico. Aos 3 anos, o Mill já lia grego. Aos 8 já estudava Platão e Aristóteles. E aos 12 já mergulhava em economia política. Isso pode soar um tanto quanto inspirador ou talvez torturante, né? Pois é, o resultado disso foi uma mente excepcional e extraordinária, considerado talvez o maior filósofo da língua inglesa até o século XX, né? Ele foi um jovem brilhante, mas emocionalmente esgotado. Aos 20 anos, Mill teve um colapso nervoso, e quem que pode culpá-lo, né? A história de sua juventude o levou ao brilhantismo, mas também a neuroses e a preocupações que não foram levadas em conta. Mas foi justamente essa crise que o fez repensar o utilitarismo rígido herdado de Jeremy Bentham, que era uma pessoa que estava em sua vida, que também era o seu tutor e amigo de seu pai. Ele percebeu que a vida não era apenas uma questão de maximizar prazer e minimizar dores de maneira meio matemática. Ele refinou a teoria utilitarista ao distinguir prazeres superiores, intelectuais, morais, de prazeres inferiores, né, puramente sensoriais. Sim, ele basicamente disse que é melhor ser um Sócrates insatisfeito do que um porco satisfeito. O que, convenhamos, é uma bela provocação filosófica, não é mesmo? Agora vamos ao ponto mais famoso do pensamento miliano, que é a liberdade. Na sua obra A Liberdade, o Mill defende que a única justificativa legítima para restringir a liberdade de alguém é evitar danos a terceiros. Sim, meu amigo, isso significa que cada um deveria ter liberdade plena sobre o seu próprio corpo, sua própria mente e suas escolhas, desde que não cause mal a terceiros, mal a outros. Mas essa ideia levanta um problemão, levanta algumas inquietações. E quando o dano não é direto, né? Fake news, discursos de ódio, pornografia, drogas, até que ponto o Estado deve intervir? Essas são questões que até hoje a filosofia política e a política, né, como prática civil, não tem resposta definitiva e vive degladiando, né, sobre danos que não são diretos, são indiretos, ou questões de moralidade que às vezes nem a vítima, mas que merecem guarida da tutela do direito. Além disso, o Mill também se preocupava com a tirania da maioria. Ele entendia que, mesmo em uma democracia, a opinião pública pode se tornar um mecanismo de opressão. A sociedade pode esmagar dissidências e impor conformidade, tornando-se tão opressora quanto um governo autoritário. E para combater isso, né, o John Stuart Mill defendia um debate aberto, liberdade de expressão, pois só através da diversidade de ideias, de pensamentos, a sociedade progride, na opinião desse pensador londrino. E aí, será que você já abriu uma cerveja para digerir todo esse caldo cultural que ele trouxe, desse utilitarismo, né, que
foi revisto. Antigamente era maximiza prazer, diminui dor. Ele coloca uns entraves melhores, não tão matemáticos, mas que lida com questões de há coisas melhores a serem buscadas do que outras, ainda que ambos sejam prazeres, não ficar preso naquela lógica quadradinha, lida com as nuances da ação humana, lida com as nuances da política, da moral, lida com as questões da liberdade, né? Então todo esse caldo cultural tem um ponto polêmico também. O Mill defendia que pessoas mais instruídas deveriam ter um peso maior no voto, né? Numa eleição, numa votação, pessoas mais instruídas, pessoas mais intelectuais, com maior desenvoltura mental, maior desenvoltura cultural, deveriam ter um peso maior. E é isso mesmo, ele acreditava que a democracia deveria ser qualificada, onde mais culturais, os mais cultos, os mais educados teriam maior influência. Isso pode soar um pouco meritocrático ou elitista, talvez até uma aristocracia ao invés de uma democracia. Fica aí um questionamento para você refletir sobre a ideia de John Stuart Mill sobre democracia, a votação, né, o processo eleitoral. Também não podemos esquecer o lado progressista dele, né? Ele não foi tão somente um aristocrático reacionário, por assim dizer. Também teve seu lado progressista, seu lado, entre aspas, esquerdista, por assim dizer. Em uma obra dele, né, chamada A Sujeição das Mulheres, ele foi um dos primeiros filósofos a defender abertamente a igualdade de gênero. Ele foi influenciado muito pela sua esposa, Harriet Taylor, e o Mill argumentou que a opressão das mulheres não era natural, mas era algo imposto pela cultura, pela sociedade, pelas convenções, era uma imposição culturalmente realizada pelo homem e pela civilização. E olha que isso foi escrito no século XIX, então ele já tinha toda uma visão mais atual, uma visão bem à frente do seu tempo para entender todas as problemáticas de gênero, de poder, de dialética que circundavam a sociedade que ele vivia. Agora, como todo bom filósofo, Mill também foi alvo de críticas. Karl Marx achava que ele apenas tentava suavizar as contradições do capitalismo, tentava aparar arestas e salvar toda a besta capitalista opressora. Nietzsche o via como um moralista de rebanho, né? Via como alguém que defendia a moral dos fracos, defendia ideias hipostáticas, ideias que não existem, buscava muletas metafísicas, né? Nietzsche o criticava por valorizar coisas fúteis e não a vontade de potência. E até hoje há debates sobre onde o seu princípio do dano, né? A questão que ele colocou do dano, que ele põe a querela sobre você só não pode lesar alguém, né? E até a questão do dano indireto, da pornografia, das drogas, de diversas coisas, né? Sempre é colocado em voga essa questão do Mill em filosofia, em direito, em ciência política, em políticas públicas, se ele se sustenta na prática. Mas quer saber? No final das contas, o legado de Mill é vivo, quer para criticar, quer para defender a liberdade de expressão, democracia com eleições qualitativas, direitos individuais, princípio do dano, né? Uma releitura do utilitarismo, tudo isso tem o dedo desse inglês que, apesar de sua criação rígida, né, na sua infância totalmente espartana, conseguiu pensar além do seu tempo, né? Conseguiu transcender as amarras da sua época, do seu território, para suas ideias ecoarem pelos quatro cantos até hoje. E aí, o que você acha do John Stuart Mill? Você acha que ele estava certo ou precisa ser revisto para uma nova leitura, para os novos problemas do século XXI? Você acha que o Mill tinha razão? Você acha que ele ainda era um palpiteiro? As críticas de Marx, as críticas de Nietzsche são válidas ou são meras bravatas? Me conta aí nos comentários, compartilha esse episódio com quem você gosta e já segue o Filosofia de Boteco para não perder mais nenhum gole de filosofia. E até a próxima. E lembrem-se,
melhor ser um Sócrates insatisfeito do que um porco satisfeito.